Dormir bem é essencial para a nossa saúde física e mental. Mas você sabia que a presença do seu pet na cama pode influenciar na qualidade do seu sono? É sobre isso que nós vamos falar agora. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, a médica veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da PUC Minas, Viviana Xavier, está aqui no estúdio. Viviana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Michele. Viviana, eu escuto muitas pessoas falando assim: não deixo o pet subir na minha cama, não gosto do cachorro na minha cama, não gosto do gato. E ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que falam: não vivo sem, não durmo sem, amo dormir juntinho com o meu pet. E no final das contas, é indicado dormir com o pet? Não existe um consenso, né, sobre dormir com o pet ou dormir com qualquer outro animal, ou até mesmo com alguma pessoa, né? A gente tem essas visões que a gente precisa sempre dormir ali e acompanhar. Então, não existe um consenso se o pet deve ou não dormir na cama. O que a gente preconiza é qual é a sua qualidade de sono, né? Qual é a sua relação com o seu pet. Então, a relação com o pet, ela pode ditar se o animal sobe ou não na cama, se ele entra ou não dentro do quarto, né? E se ele tem essa intimidade junto ao seu tutor. Então, não tem um consenso científico e não tem um consenso familiar se todo pet deve ou não dormir na cama. Depende muito de qual é a relação do pet com os seus a sua família multiespécie, né? Às vezes dorme não só 1, 2, 3, 4 animais dentro da cama. Depende muito de quem recebe esses animais da cama, né? Se é uma criança, se é um idoso, se é uma pessoa, às vezes o casal que está recebendo aquele pet na cama. Então, não existe uma regra. O animal, ele faz parte da família e toda família tem sua regra, né? Não existe ali uma proibição. A gente não vê como um proibido o cachorro estar na cama, mas também não é um dever. Toda pessoa que tem pet tem que dormir com um animal na cama? Não, aí depende muito de quem tem essa intimidade, quem é o pet com a relação com a família. E tem alguma diferença entre você dormir com o pet, de você dormir com o cachorro e você dormir com o gato? Tem muita diferença. Eu acho que, na verdade, são raças, né? Assim como os cães também são raciais, os gatos são muito noturnos. Então, a atividade dele noturna é mais expressiva. Então, se a pessoa tem um sono muito leve, e às vezes o gatinho, né, naquele momento quer levantar, ele tem aquele hábito de caçar, de subir nas coisas, de arranhar, de chamar, de sibilar, de tentar ter uma interação noturna, isso pode atrapalhar o sono de quem está dormindo naquele momento. E algumas raças também, né? Tem algumas raças que vocalizam ali à noite, que roncam, né? Por causa de algumas alterações respiratórias, como, por exemplo, os bulldogs podem fazer isso, pug. Então, se você tem um sono muito leve, ou raças, por exemplo, que são dominadoras, como um pastor, né? Ou cães que dão sinais. Então, qualquer movimento que tiver na rua, ele pode latir, ele pode levantar, né? Ele pode ter uma atividade ali dominadora para proteção da família. Então, isso pode atrapalhar na qualidade do sono de quem está na cama ou próximo dentro do quarto daquele animal. E se a pessoa tem um sono muito leve, isso também prejudica, né? O sono, a gente sabe que ele traz extremos benefícios para a saúde, não só do animal, como da saúde humana também. Então, você ter um animal que atrapalha o sono, aí já passa a deixar de ser um benefício. Mas se o animal tem aquele hábito também noturno, tanto o cão quanto o gato, porque hoje isso já mudou, né? O gato também se adapta à rotina da família, aí traz um benefício para ambas as espécies, tanto o ser humano quanto para o animal. Então, tem que escolher muito bem quem entra no quarto, né? Quem vai deitar na cama ali com a pessoa, para não ter o risco de atrapalhar o sono noturno e ter aquela qualidade de sono que favorece ali a qualidade de vida do ser humano e do paciente, do animal. A gente tem algumas fotos de tutores que estão dormindo com o seu pet, né? Inclusive, foi os alunos da própria Viviana que mandou pra gente essas fotos. Então, a gente vai exibir essas fotos e a gente vai comentar um pouquinho. Viviana, quando eu vejo essas fotos, me transmite assim, uma sensação de paz, sabe? Parece que tá muito confortável. Quando a gente vê uma pessoa ali dormindo com o pet, tá bem encaixadinho, parece que tá muito bom. Então, fala pra gente um pouquinho dos benefícios de dormir com o pet. Bom, quando criança, toda criança tem um ursinho, né? Gosta de dormir acompanhado, porque traz segurança, traz conforto, libera hormônios ali do amor, hormônios de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, né? Diminui radicais livres, então serve liberação de melatonina naquele momento. Então, tem vários benefícios.
E ter um pet já é um grande benefício, né? Desde a fase infantil até a nossa fase senil, ter um pet, ele traz responsabilidades, ele libera em você hormônios do amor, né? A gente aprende a gostar daquele animal e hoje o animal aprende a gostar do ser humano. Então, essa relação é muito benéfica para ambas as espécies. E eu sou suspeita para falar que todos os meus animais dormiram na cama comigo, né? Então, é muito gostoso você ter ali um paciente na sua cama, um animal na sua cama, que transmite segurança, né? É quentinho, ele aquece ali no seu momento do sono, você tem ali tem uma companhia, né? Dormir acompanhado já é cientificamente comprovado que a gente tem um sono melhor. Traz mais paz, traz segurança, libera hormônios que trazem um sono de melhor qualidade. Então, para o pet que tem esse hábito de dormir, assim como o tutor, a noite toda, né, ou de forma ininterrupta ali por 8 horas, isso é um benefício gigantesco tanto para o ser humano quanto para o animal. E ter um animal, né, o pet em si, independente da espécie, ele traz benefícios emocionais gigantescos, como redução de ansiedade, redução de pessoas que às vezes são muito nervosas ou que se movimentam muito, são muito ansiosas ali no momento do sono, né? Ou com a mente muito preocupada. Então, naquele momento que o pet entra para dentro do quarto ou até mesmo para a sua própria cama, é aquele momento de tranquilidade, né? Até de equilíbrio, vamos dormir. Então, agora a gente se desliga um pouco das redes sociais, né? De um ambiente muito claro, a gente apaga a luz, agarra o pet e dorme. Então, o benefício é para ambos. Então, independe da espécie, eu acho que dormir com alguém ou dormir com o pet traz sim esse benefício. E hoje os animais estão humanizados, né? Hoje eles trocam os seus hábitos da natureza para os hábitos daquela família que estão lá. Então, acredito que é um benefício para ambos. Essa relação de intimidade do tutor, né, de uma criança ou de um idoso, até mesmo nós ali com os nossos pets, trazem essa sensação de segurança e redução de ansiedade para ambas as espécies. E existe alguma diferença como eu posso dizer, da forma que o cachorro dorme e da forma como o gato dorme? Assim, essa atividade noturna dele, né? O sono do cachorro é diferente do sono do gato? Todos eles precisam do sono para se restabelecer fisiologicamente, né? Obviamente que a gente pensa assim, o gato dorme menos ou o gato dorme mais. A gente tem aquela ideia do Garfield, né? Que ele dorme muito, que ele não tem muita atividade. Mas a atividade do gato ela é muito noturna. Então, às vezes, a mudança, né, do comportamento felino nem sempre acontece. Então, se ele tem uma atividade mais noturna, ou é o horário que você está e ele quer interagir com você, mas você tem um horário para dormir, isso pode ser um problema. Então, às vezes, esse animal não deveria estar na cama ou dentro do quarto, porque senão vai atrapalhar o seu sono e a gente sabe que a redução da qualidade do sono interfere no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente criar, né, formas para que esse animal gaste energia, mas em outros ambientes da casa. O cão depende muito da raça, igual eu falei para vocês. Tem algumas raças que dormem a noite inteira e outras que são dominadoras ou outras que têm sonos leves também. Não sei se vocês já viram alguns animais dormir que eles acordam, começam a vocalizar, a latir durante o sono. E quem tem um sono muito leve, isso pode ser um problema. Outra coisa que a gente tem que pensar muito ao entrar, né, com um paciente dentro ou um animal dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, é quando eu for viajar. Né? Será que alguém vai ficar dormindo com o meu pet na cama? Ou se eu precisar deixar esse animal no hotelzinho? Será que não vai ser, às vezes, um problema, um trauma, né? Um problema emocional para esse animal ficar lá uma semana dentro de um canil, às vezes tendo que dormir num lugar que não é o hábito dele? Então, isso gera repercussões fisiológicas, principalmente para o felino, que ele é bem sensível a essas mudanças ambientais. Então, a gente tem que pensar muito, não só no benefício de dormir com o pet. É como é que esse pet vai se comportar se eu sou uma pessoa que tem uma vida ativa, que eu gosto de viajar, o meu animal, às vezes, tem que ficar uma semana sozinho em casa. E eu não tenho quem vá, né, uma forma de suporte ali, quem vai ficar com esse animal na minha casa. Então, a gente pensa nessas duas atividades. É benefício para mim, então, mas eu não posso só pensar em mim, porque se eu for ter essa separação de forma temporária, isso pode gerar uma repercussão fisiológica e trazer doenças também para esses pacientes. Então, se isso não for a minha realidade, o ideal é que esse animal tenha uma área segura,
porque ele também precisa de uma área segura, de um ambiente que ele possa dormir ali de forma tranquila e no outro dia ele ter as suas atividades. Ou o inverso, né? Se ele é um cão de guarda, ele tem que estar acordado à noite e ter um ambiente tranquilo durante o dia para que ele possa se sentir seguro. Então, por isso que eu te falei, não ter um consenso, a gente tem que ter bom senso, né? Qual é o bom senso que tem dentro da minha família? Qual é a minha família? Qual é a espécie que eu vou trazer para dentro da minha casa, para dentro do meu lar, que possa se adaptar à minha família? E a gente deixar de humanizar muito os nossos pacientes quando a gente tem uma vida muito livre. E a gente traz a emoção daquele animal junto da minha emoção. Só que às vezes eu vou viajar, eu vou precisar me ausentar. Então, nem sempre eu consigo estar o tempo inteiro com aquele paciente ou com aquele animal. Então, isso é importante ter esse bom senso para não gerar aquela ansiedade de separação ou comportamentos agressivos dos animais por falta de ou por o início de uma mudança muito abrupta dentro da rotina. Nós somos rotinados, né? E os nossos animais também possuem rotina. Então, toda quebra de rotina pode gerar uma consequência, inclusive fisiológica, no corpo dos nossos animais. E essa sua fala me faz pensar numa questão que é a seguinte: dormir com o pet fortalece a relação entre o tutor e pet, né? Mas e se for preciso quebrar essa rotina? Vamos supor que existe uma razão específica que o tutor não pode mais dormir com o pet, né? Essa separação, ela pode abalar a relação do tutor com o pet? Pode, porque relação de medo, abandono e insegurança. É como se você deixasse o seu filho pequenininho dormir na cama e de repente você quer retirar, colocar ele no berço, no outro quarto, né? É uma quebra de relação tanto para o ser humano quanto para o animal. Então, isso não pode ser rápido de qualquer maneira, não pode ser feito, simplesmente o animal, hoje agora ele não entra mais no quarto. Existem sim quebras de confiança, né? E geram repercussões emocionais nesses pacientes, que é necessário tomar esse cuidado. Então, por isso que é importante usar o bom senso, né? Será que ele tem que entrar mesmo no meu quarto? Será que eu quero ele dentro da minha cama? E não pensar só no benefício do pet na minha cama, né? O que eu vou fazer com o emocional desse animal? Trazendo ele para perto de mim, será que eu não estou humanizando demais esse animal? E depois, se eu precisar quebrar? A gente recebe muitos pacientes que, às vezes, era o centro daquela família e, de repente, a mãe engravida, né? Tem outras atividades e o animal, às vezes, ele é esquecido. E gera mudança comportamental, mudança de alterações de pele, o animal começa a emagrecer, ele pode ter a imunidade reduzida, pode vir doenças inflamatórias, tanto do intestino quanto da bexiga. Então, a gente viu que teve uma quebra ali daquela rotina. Então, se a pessoa precisar mudar esse comportamento, ele tem que ser gradual. E trazer para aquele animal um benefício de dormir separado, igual como criança. Por que é legal a criança dormir longe dos pais, né? Por que é legal a criança largar o bico, né, a mamadeira e ganhar outra coisa interessante? Então, essa forma tem que ser uma forma criativa também, de tirar o pet de casa, de dentro do quarto, e às vezes até dentro de casa, né? Hoje eu não quero que ele dorme mais dentro de casa, agora eu quero que ele durma no lado de fora da casa. Então, tem que fazer isso de forma gradual, inteligente, para não gerar ali repercussões emocionais e às vezes aquele animal torna-se agressivo, ou ele já não é mais um animal com aquela relação com o tutor e às vezes o tutor abandona, né? Ou fala, não, meu animal agora está muito bravo, vou doar para outra pessoa. Então, essas quebras de confiança geram insegurança, tanto para o ser humano quanto os nossos animais também. Por isso que é importante ter esse cuidado. E, Viviana, é muito assunto que a gente tem para falar. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, mas eu queria que você falasse para a gente rapidamente quais são os cuidados que aquela pessoa que gosta de dormir com o pet, que dorme com o pet, quais são os cuidados que essa pessoa ela deve ter. Primeiro, controle de doenças, né? Então, a gente sabe que todos os animais, independente se dorme ou não com o tutor, precisa ter o controle imunológico. Então, vacinações, ter um médico de veterinário de confiança, por isso que nós estamos aqui, né, falando sobre a medicina veterinária, no papel do pet na família. Esses animais, se eles têm acesso à rua, né? Então, é sempre importante limpar as patinhas, lavar, como nós, né? Vamos para a rua, chegamos em casa, tomamos banho antes de deitar na cama ou quando colocamos o pé no sofá. Então, é importante essa higienização e o médico veterinário indica diversas formas de higienização. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a patinha é muito sensível, né? Principalmente do felino, que ele se lambe, ele se tem autolimpeza ali. Mas o controle de ectoparasitas, de pulgas, de carrapatos, então isso é importante. Quem tem um pet, independente se ele
fica dentro de casa, na cama ou fora. É importante ter o controle da saúde dos nossos animais.